Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, porque no último vídeo que nós postamos nós falamos aí sobre os corpos sutis, além de outros assuntos, mas o que mais chamou nossa atenção é que perguntaram bastante sobre a questão dos corpos sutis. O que é isto, né? Muitas dúvidas surgiram, então nós pegamos esse tema para poder falar um pouquinho hoje sobre isso. Bom, na verdade, nós sabemos que os corpos sutis, né, nós consideramos em número de 7 corpos sutis aqui na terapia quantiônica, assim como muitas terapias, né, holísticas também já têm esse procedimento, esse conhecimento e já sabe que nós temos esses 7 corpos sutis, embora nem todas as terapias agem diretamente nos corpos sutis, né, em todos os corpos sutis. O foco principal da terapia quantiônica, como eu coloquei, né, é exatamente o equilíbrio dos corpos sutis, ou seja, o equilíbrio é o amor incondicional, é a felicidade, vamos dizer assim. E os corpos sutis, então, nós chamamos de condomínio de corpos sutis, até porque nós não dividimos, embora nós numeramos, né, 7 corpos sutis, para a gente identificar aí a composição, ou o que significa cada um desses corpos, nós precisamos compreender que não tem uma divisão, o nosso ser não é dividido. Por isso que nós falamos que é um condomínio, como se tivesse um sobreposto ao outro, tá? Nós vamos considerar então dessa forma para ficar melhor a nossa explicação. O que representa então, né, os corpos sutis? Eles são assim a representação da composição do nosso ser, ou seja, né, de nós mesmos. É a composição de nós, desde a nossa essência espiritual, a centelha divina, né, a qual aí eu já falei algumas vezes que Jesus Cristo tratava disso, né, Cristo tratava disso, se referia a isso, até então chegar no nosso corpo físico, que é a materialização, terceira dimensão, a matéria mais densa, né, tá? A qual nós estamos aqui. O que nós vamos colocar aqui é falar um pouquinho de cada um, pelo menos para a gente compreender o que significa cada um, o que é, né, cada um desses corpos sutis. Nós temos então o nosso corpo número 7, que é o corpo físico, que é o que está aqui, né, na terceira dimensão, esse que nós vemos, nós pegamos, tudo aqui que nós estamos vivendo, essa materialização, muitos chamam aí, tem até filmes que falam disso, inclusive filme com esse nome, né, o filme Avatar, né, representa bem essa questão. Então, o corpo sutil é a matéria densa, né, a matéria mais densa do nosso ser, é onde estamos materializados. Temos também o corpo duplo etérito, que o duplo etérito é o corpo que é menos denso, embora ainda seja matéria, é a nossa áurea, né? A gente enxerga isso como áurea. Quando você percebe aí que alguém está vendo a áurea de alguém, é exatamente esse corpo. Esse corpo também é representado também na questão espiritual, em algumas religiões, como o próprio kardecismo, que fala da questão do perispírito. Então este corpo do pretérito, ele faz parte ou ele é o perispírito, né, juntando com o corpo astral, que nós vamos falar em seguida. Esse corpo, o do pretérito, ele é muito interessante porque é onde está localizado os nossos chakras, está localizado as nossas questões emocionais, nossas questões mentais, que causam tanto emoções boas, né, como emoções de conflito. Então essa é uma situação bem interessante para a gente poder estar debatendo aqui em outras oportunidades. Nós temos aí depois o nosso corpo número 5, né, que é o corpo astral, que já é a 4ª dimensão, ou seja, o professor Darcy retrata muito bem isso, que ele fala que nós vivemos na 4ª dimensão e materializamos na terceira. E entre a terceira e a 4ª está esse corpo anterior que eu falei, que é o do pretérito, ou seja, seria uma condição de filtro entre a terceira
e a quarta dimensão, né, tá? O corpo astral, ele é onde está também o nosso sistema imunológico energético. Nós temos a compreensão de que o nosso corpo físico é uma cópia idêntica do nosso corpo astral. E o corpo astral, então, ele tem um sistema imunológico idêntico ao nosso sistema imunológico do corpo físico. É aí que nós trabalhamos assim com muitas técnicas na nossa terapia quantiônica, para que nós trabalhamos no sistema energético, né, do sistema imunológico energético, as pessoas venham a desmaterializar situações de conflito no corpo físico, desde doenças, né, doenças emocionais, mentais e até físicas, conflitos, né, conflitos físicos, conflitos emocionais e conflitos mentais, além, é claro, das questões que surgem aí de ordem espiritual, né, de terceiros, nessas energias que nós sentimos. Uma outra situação que nós temos é que o corpo astral, ele é assim, onde tem a comunicação. Também nós podemos estar ali com a preparação da materialização daquilo que nos é permitido ou que nós trazemos aí no nosso programa de vida, como nós já falamos muitas vezes. Tanto isso aí pode acontecer na nossa parte afetiva íntima, na nossa família, na nossa prosperidade, no nosso financeiro, na saúde, enfim, em N situações aí que pode acontecer essa questão da materialização. O quarto corpo, né, é o corpo mental inferior, ele também é chamado de causal. É um corpo já de quinta dimensão, ou seja, ele está além da quarta dimensão, e é onde nós guardamos os nossos registros de memória, ou quando compreendemos, né, alguma coisa dessa encarnação, é onde está o nosso registro de memória desta encarnação a qual nós estamos aqui, ou seja, ele já tem armazenado as informações daquilo que vamos compreendendo, né, aqui neste momento que estamos passando por aqui, ou seja, nessa vida, né. Eu sei que muitas pessoas não têm essa questão da reencarnação, né, mas eu estou falando de encarnação, porque nós, embora muitos não acreditem na reencarnação, nós sempre sabemos que tem algo a mais. Então esse corpo, que é o corpo mental superior, é o começo disso, é o começo desse algo a mais, a qual nós vamos levar, né, daí para frente, para as outras oportunidades que vamos ter durante a nossa essência com o nosso Senhor, né, tá bom? O corpo número 5 é o corpo mental superior. O mental superior, ele já está aí em dimensões, né, de quinta para cima também, mas em dimensões diversas, porque nós não estamos numa única dimensão, né, espiritualmente falando, quanticamente falando, mas é o corpo onde está os registros de memória de outros tempos. Muitos falam de outras encarnações ou de outras vidas, se assim podemos falar. É onde está o registro de memória desta compreensão de outras oportunidades, ou seja, é como se fosse um degrau, né? Acontecem no corpo físico essas informações, elas vão subindo, 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 e elas são armazenadas aí até chegar neste corpo. Aí nós temos o corpo número 2, que é o corpo búdico, que é o corpo da potencialização da nossa consciência. A nossa consciência é potencializada através desse corpo búdico. É ali que nós fazemos nosso programa de vida, nós reposicionamos para poder estar vivendo as nossas experiências. Também essa compreensão, né, essa transferência de uma situação para outra, né, ou seja, de uma compreensão da evolução, ela é tratada nesta parte do nosso condomínio, né?
onde é também medido o nosso grau de evolução. Você veio para cá, cumpriu o seu programa de vida e evoluiu quanto? Então, essa potencialização disso é a manifestação já no quanticamente falando, né, ou espiritualmente falando, de como que nós estamos então. Chegamos de um jeito e como que nós estamos agora, né? Então essa potencialização acontece dessa forma. Aí nós temos aí o corpo átmico, né, que é o corpo nosso número 1, que o corpo átmico é aquele que Jesus já falava, né, muito também, que é o religare. O que é o religare? É a centelha divina, aquilo que nós vamos, eu, você e outros todos, formamos a consciência cósmica, formamos Deus. Então é o religare, religar a Deus, religar a consciência cósmica, ou seja, é a centelha da qual nós somos uma unidade, então nós somos uma centelha, e juntando eu, você, outros, todos nós, formamos então essa consciência maior, Deus. É dessa forma que nós reconhecemos aqui na terapia quantiônica. Muitas religiões aí, muitas pessoas usaram essa palavra religar, né, com Deus para criar as religiões, inclusive. É muito interessante isso, porque durante os nossos aprendizados aqui, nós passamos por esta incógnita, né, com esses mistérios que nos colocam. E quando nós estamos aqui presentes e compreendemos a terapia quantiônica, nós compreendemos exatamente como que nós acreditamos que é muito mais próximo da realidade. Como nós já falamos em outras oportunidades, nós consideramos aqui na terapia quantiônica que não existe involução. E uma vez que não existe involução, então, como todos nós, né, chegamos na situação de evoluir, cada um no seu tempo, mas nós evoluímos, né, sempre quando estamos por aqui. No momento é isso, né, que nós viemos colocar hoje. Espero ter contribuído aí um pouquinho aí com as dúvidas de vocês, inclusive daqueles que nos procuraram aí para perguntar sobre isso. E até uma próxima oportunidade.